Gancho explosivo. Imagine que, de repente, o presidente dos Estados Unidos decide elevar a taxa de impostos sobre produtos canadenses e mexicanos a 25%. Enquanto o mundo acredita que o alvo está na América do Norte, um golpe ainda mais inesperado cai sobre a China, um adicional de 10% sobre todas as mercadorias chinesas, com efeito a partir de 1º de fevereiro de 2025. O que desencadeia essa reviravolta? Como o gigante asiático reagirá a uma medida tão agressiva? A resposta pode mudar o rumo da economia global. Resumo do início. Em fevereiro de 2025, Donald Trump assinou a lei que impôs tarifas de 25% ao Canadá e ao México e, ao mesmo tempo, acrescentou 10% sobre produtos chineses. Essa decisão abriu um novo capítulo na guerra comercial entre Estados Unidos e China, levantando perguntas sobre a motivação de Trump, a reação chinesa e as possíveis consequências para as duas maiores economias do planeta. Gancho da segunda parte. Enquanto o presidente americano ostenta a frase, não negociaremos com quem não aceita as regras, Pequim não fica em silêncio. A China, líder dominante na produção de veículos elétricos, baterias de lítio-íon e minerais estratégicos, ameaça retaliar com restrições de exportação de galho e germânio, componentes essenciais para smartphones, turbinas e, sobretudo, para os próprios carros elétricos ocidentais. Será que esses contra-ataques podem elevar o custo dos veículos nos Estados Unidos a patamares jamais vistos? Resumo da primeira sessão. Os Estados Unidos sinalizaram uma ofensiva simultânea contra a China, União Europeia, Canadá e México, mudando o equilíbrio econômico em questão de dias. A China, conhecida por sua força em setores de alta tecnologia e recursos raros, respondeu rapidamente, anunciando tarifas de até 75% sobre produtos americanos, um aumento quase sem precedentes na história do comércio internacional. Gancho da terceira parte. Os preços das baterias, já pontos de tensão, podem disparar ainda mais quando a China aplicar sua tarifa de 75% sobre matérias-primas críticas. Imagine o som de fábricas silenciosas, o cheiro de metal quente derretido e a sensação de incerteza ao ver os anúncios de veículos elétricos com etiquetas de preço inflacionadas. Como fabricantes como Tesla, Ford e General Motors irão se adaptar? Eles buscarão novas cadeias de suprimento na Índia ou no Sudeste Asiático, ou enfrentarão escassez que levará ao abandono de projetos verdes. Resumo da segunda sessão. A disputa agora gira em torno de produtos industriais estratégicos, veículos elétricos, baterias, semicondutores e minerais raros. As tarifas elevadas provocam um terremoto econômico, potencialmente desencadeando inflação, aumento dos custos de produção e desaceleração do crescimento mundial. As duas potências parecem determinadas a não ceder, enquanto o resto do planeta observa, temendo uma ruptura irreversível no comércio global. Gancho final. Se as tarifas continuarem a subir, o mundo poderá entrar numa recessão profunda, alimentada por preços mais altos, consumo reduzido e cadeias de produção fragmentadas. Yeti, será que a pressão obrigará Washington e Pequim a voltar à mesa de negociação e buscar um acordo parcial, como aconteceu no fase 1 de 2019? Ou ainda, veremos um cenário onde ambos os lados sofrem perdas, enquanto os consumidores pagam o preço da guerra? O futuro ainda está em aberto, mas o eco dessa batalha já ressoa nos corredores do poder e nos portões das fábricas. Cliffhanger. A próxima jogada de Trump ou de Xi Jinping pode decidir se o comércio mundial será reconstruído ou deixado em ruínas. O que acontecerá em seguida? A esperança ainda está viva, mas o relógio está correndo. Será que o mundo está à beira de uma ruptura irremediável? As tensões comerciais entre as duas maiores economias globais intensificaram-se ao redor de produtos industriais cruciais, veículos elétricos, baterias, componentes semicondutores e os raros minerais que alimentam smartphones e turbinas eólicas. O som metálico das fábricas ecoa como um aviso, enquanto o cheiro de cobre quente lembra que a disputa se travará nos corredores das cadeias de suprimento. A pergunta que paira no ar é, até onde vão essas medidas antes que o comércio entre as potências se quebre de vez? A resposta começou a se desenhar em fevereiro de 2025, quando o presidente dos Estados Unidos anunciou tarifas de 25% sobre Canadá e México, mas guardou a verdadeira surpresa para a China, um adicional de 10% sobre produtos chineses firmado como lei. O anúncio sacudiu a agenda mundial, abrindo um novo capítulo na guerra comercial. Desde que assumiu, Trump tem brandido o cartão das tarifas como quem segura uma espada.
Se não fecharmos acordo com a China, as tarifas serão imensas, declarou, apontando-se como o escolhido para enfrentar Pequim. O primeiro golpe, tarifas altas sobre Canadá, México e China, gerou comoção. A reação chinesa não tardou. Inicialmente a administração de Pequim pediu paciência, mas logo abandonou a contenção. Um aumento de 75% nas tarifas, algo quase inexistente na história do comércio global, indica que o terremoto econômico está apenas começando. Por que os veículos elétricos se tornaram o epicentro dessa crise? Os Estados Unidos têm investido pesado em marcas como Tesla. Ao mesmo tempo em que impõem barreiras para enfraquecer a concorrência chinesa, a China, por sua vez, domina a produção de baterias de íon-lítio, controlando grande parte do mercado e ampliando fábricas de gigantes como BYD e NIO. Ao retaliar, Pequim mira exatamente o sangue vital dos automóveis americanos, impondo tarifas adicionais sobre minerais estratégicos, galho, germânio e outros recursos essenciais para baterias e componentes de alta tecnologia. O resultado? Uma cadeia de suprimentos à beira de um colapso. Os custos de peças importadas sobem, refletindo nos preços ao consumidor e ameaçando a promessa de uma revolução verde. Fabricantes como Ford e Tesla, que dependem de componentes chineses, podem buscar novos fornecedores na Índia ou Vietnã, mas reconfigurar redes logísticas tão rapidamente é um desafio quase intransponível. À medida que as tarifas chinesas atingem 75%, perguntas inflamadas surgem. Haverá novos aumentos, 20%, 60%? Ou a pressão levará a um acordo parcial, como aquele da fase 1 de 2019? Enquanto isso, a inflação nos Estados Unidos pode acelerar, as fábricas americanas sentirão o peso do ouro cinza que antes chegava barato da Ásia. O futuro da disputa ainda está em branco, mas uma coisa é certa: se as duas potências não encontrarem um caminho de compromisso, o mundo inteiro sentirá o eco de uma recessão global. O próximo movimento de Trump ou de Xi será decisivo, e nós ainda não sabemos quem puxará o cabo final. Um conflito econômico de proporções globais está prestes a explodir. Com as novas tarifas de 25% sobre o Canadá e o México, muitos achavam que a América do Norte era o foco de Donald Trump. Mas a verdadeira surpresa? É a China. Em 1º de fevereiro de 2025, Trump assinou a imposição de uma tarifa adicional de 10% sobre produtos chineses. O que isso significa para a economia global e como a China reagiu a essa nova escalada? Prepare-se para uma análise profunda. A resposta da China foi rápida e contundente. Em meio a esse clima tenso, Pequim anunciou uma suposta retaliação em negócio de produtos estratégicos, como matérias-primas e semicondutores. Esses itens são cruciais para a produção de tecnologias modernas, como smartphones e turbinas eólicas. Agora, com essa jogada audaciosa, a China reafirma seu monopólio no mercado global. Se os Estados Unidos impuserem tarifas, prometem consequências severas para as gigantes tecnológicas americanas. Esse movimento não passou despercebido nos Estados Unidos. As indústrias estão em alerta. O aumento das tarifas resultará em um aumento nos preços dos veículos elétricos e na escassez de suprimentos. Isso leva a uma pergunta preocupante: será que os fabricantes conseguirão encontrar novas fontes de baterias? Tesla e Ford, líderes nesse mercado, dependem de materiais originários da China. Mas é difícil mudar as cadeias de produção rapidamente. Os carros elétricos, que simbolizam a transformação ambiental e tecnológica, estão no centro desse tumulto. Enquanto a China se estabelece como uma potência exportadora, os Estados Unidos tentam proteger seu setor estratégico. Trump levanta a bandeira da defesa produtiva, afirmando que as tarifas impedirão que a tecnologia caia nas mãos erradas. Por outro lado, a China adverte: qualquer ataque às suas indústrias resultará em tarifas drásticas de 75% sobre os produtos americanos. Estamos à beira de um colapso nos preços dos veículos elétricos nos Estados Unidos. As incertezas pairam sobre as prateleiras das lojas e fábricas americanas. Como a inflação reagirá? Esta crise econômica poderá ser o início de um confronto que abalará o mundo. Com cada lado determinado a sair vitorioso, será que neste embate alguém realmente triunfará? As próximas semanas serão decisivas para o futuro da economia global e do comércio internacional. O que você espera do desfecho desse conflito? O cenário parece sombrio, mas há quem acredite que um diálogo pode evitar a catástrofe. Se os dois gigantes do comércio global se chocarem, todos pagarão o preço. Acompanhe as tensões, pois o desenlace pode ser mais impactante do que imaginamos.
Será que o choque de tarifas entre as duas maiores potências econômicas vai transformar o futuro dos carros elétricos em um pesadelo de preços nas prateleiras e deixar consumidores à mercê de escassez de baterias? Ou será apenas mais um movimento de barganha que acabará empurrando a economia mundial rumo a uma recessão silenciosa? Prepare-se para descobrir como um simples número pode mudar tudo. Na última rodada, Washington decidiu aplicar 10% de taxa adicional sobre produtos chineses a partir de 1º de fevereiro de 2025, enquanto simultaneamente impôs 25% sobre Canadá e México. Essa decisão surpreendeu o mundo, pois a estratégia parecia focada na América do Norte, mas o verdadeiro alvo foi Pequim. A China respondeu rapidamente, anunciando medidas de retaliação que chegam a 75% sobre bens norte-americanos, especialmente veículos elétricos, baterias e minerais estratégicos. O som das fábricas ainda ecoa, o cheiro de metal quente paira no ar, e a tensão se sente como um fio elétrico pronto a disparar. A escalada das tarifas promete consequências alarmantes. Nos Estados Unidos, os preços dos carros elétricos podem subir abruptamente, enquanto a escassez de baterias ameaça interromper linhas de produção. Fabricantes podem buscar fornecedores alternativos, talvez na Índia ou no Sudeste Asiático, mas mudar cadeias logísticas de modo tão rápido supera até a resistência ao calor de um motor em plena marcha. Do lado chinês, a queda nas receitas de exportação e a perda de participação no mercado americano poderão criar um vácuo econômico, enquanto ambas as nações continuam gritando "eu vencerei". Essa guerra de tarifas transforma consumidores em vítimas silenciosas. Os preços sobem, o consumo cai, o crescimento desacelera e as famílias sentem o aperto nas carteiras. A incerteza se estende ao cenário global. Conflitos entre Rússia e Ucrânia, crises energéticas na Europa e decisões da OPEP já mantêm a economia mundial à beira de um abalo. Se a disputa comercial entre Estados Unidos e China evoluir para um confronto ainda maior, o risco de uma recessão mundial aumenta, colocando em xeque a eficácia de instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial ao pedirem a redução de barreiras comerciais. Enquanto isso, os líderes declararam que protegerão seus produtores internos a qualquer custo. A China promete defender sua independência tecnológica, e o presidente dos Estados Unidos alerta que novas elevações tarifárias podem surgir, talvez 20% ou até 60% para a China. O futuro da tarifa de 10% permanece incerto. Será um ponto final ou apenas o prelúdio de aumentos ainda mais drásticos? Especialistas preveem que a longo prazo, tais medidas prejudicarão a economia norte-americana, embora a administração americana confie que a vitória será eventual, mesmo que o preço a pagar seja doloroso agora. A retaliação de 75% ainda não tem lista definitiva de itens, mas rumores sugerem que tecnologias avançadas, veículos elétricos e baterias estarão no centro da cobrança. Enquanto as negociações de fase 1 ainda ecoam nos corredores diplomáticos, ambas as partes parecem determinadas a não recuar, alimentando um clima de tensão que pode transformar a disputa em um impasse permanente, onde ninguém realmente vence. O que acontecerá quando as duas gigantes econômicas se recusarem a ceder? A resposta pode moldar o panorama mundial nos próximos anos. Será que a decisão de Trump de colocar tarifas de 25% sobre Canadá e México, seguida de um inesperado 10% sobre a China, vai desencadear a maior ruptura comercial já vista? Imagine as fábricas surgindo, o cheiro de metal quente nos armazéns, enquanto bilhões em mercadorias ficam suspensos no ar. O que acontecerá quando Beijing retaliar com tarifas que chegam a 75%? A resposta pode mudar o futuro da economia global. Num primeiro ato, Trump sacudiu o mundo ao impor 25% de tarifas a vizinhos norte-americanos. Enquanto todos esperavam que o alvo fosse a América do Norte, a surpresa real veio da China, que recebeu um acréscimo de 10% a partir de 1º de fevereiro de 2025. A medida abriu um novo capítulo na já tensa guerra comercial entre as duas maiores potências. O governo chinês respondeu rapidamente, anunciando tarifas sobre produtos agrícolas e de alta tecnologia dos Estados Unidos, e cogitando restrições à exportação de minerais estratégicos como galho e germânio. O som de máquinas parando e o toque frio dos contra-cheques começaram a ecoar nos corredores de decisão. Mas a batalha não termina aí. A China elevou seu contra-ataque a 75% sobre bens americanos, mirando sobretudo veículos elétricos, baterias e materiais de alta tecnologia.
Essa escalada afeta a cadeia de suprimentos das baterias, essencial para a indústria automotiva dos Estados Unidos. Os preços dos carros elétricos podem disparar, enquanto a escassez de peças ameaça fábricas que dependem de componentes chineses. Nas fábricas, o zumbido das linhas de montagem torna-se um alerta de crise iminente. O que isso significa para consumidores e produtores? A inflação pode subir, os custos de produção inflar e o crescimento global desacelerar. Enquanto Washington prepara novas estratégias, Pequim insiste na independência tecnológica, desenvolvendo veículos autônomos, inteligência artificial e semicondutores. Ambas as partes proclamam vitória, mas quem realmente ganha quando ninguém sai vencedor? A tensão pode transformar-se em recessão mundial, afetando energia, alimentos e finanças. E aqui está a reviravolta que ninguém esperava. Fontes confidenciais indicam que, em meio ao calor da retaliação, negociadores secretos dos dois países teriam iniciado conversas paralelas nas sombras de um antigo hotel de Moscou. Se esses diálogos resultarem em um acordo inesperado, o que parecia ser um impasse destrutivo pode virar a oportunidade de redefinir o comércio global. O som de portas se fechando pode, na verdade, ser o prelúdio de um novo pacto que mudará o rumo das economias. O futuro ainda está em suspenso, mas uma coisa é certa: o desfecho será decisivo e chocante.